Fala pessoal, quem está falando aqui é o Walter Teixeira, do blog wteixeira.wordpress.com, e a gente vai falar nesse vídeo sobre a instalação do Windows 10 Server Technical Preview. Pois é, né? Nós já tínhamos feito um post em relação ao Windows 10 Client, né? E agora a gente vai fazer a instalação da versão para servidor. Estou aqui dentro do meu ambiente de Hyper-V, eu vou criar uma máquina virtual, vou chamar essa máquina de SRV Win 10 Homolog. A gente vai brincar um pouquinho em relação à instalação desse produto. Eu vou fazer aqui a definição em relação ao local do armazenamento, né? Vou fazer uma alteração em relação à pasta padrão, né, que o Hyper-V sugere. Vou apontar aqui para uma outra pasta. E enquanto isso, enquanto eu faço essas customizações, a gente vai fazer então a instalação desse produto para perceber, né, para notar o que teve de diferente, né? No post anterior a gente já deu uma olhadinha em relação à versão client do Windows 10 Technical Preview e percebemos aí já algumas alterações, principalmente no aspecto do layout, né, do botão iniciar, enfim, da questão da alternância de áreas de trabalho. Vamos tentar perceber o que teve de novidade em relação à versão server do produto. Estou fazendo a criação das minhas máquinas virtuais, como eu estou usando aqui o Windows Server 2012 R2, no Hyper-V da versão de 2012 R2, eu estou então criando uma máquina virtual já na sua segunda geração. Vou definir aqui uma customização em relação ao uso de memória, né? Vou apontar essa máquina para memória dinâmica 8 GB, especificar aqui um switch virtual, né? Estou apontando aqui para uma placa de rede que um switch que me dá saída para a internet, né? Se eu tiver que fazer alguma atualização, alguma autenticação. E vou também aqui setar a questão do local para o meu disco, o meu VHDX, e determinar um tamanho de 100 GB para o tamanho do disco. Vou fazer a instalação do som operacional. Já baixei a mídia, tá, do site da Microsoft. Então essa mídia que está em inglês, tá? Diferentemente da versão client, que tem a opção em português, a versão server do Windows 10 é exclusivamente em inglês, tá? Então já estou selecionando a minha mídia que eu já baixei do site e vou agora fazer então a inserção dessa mídia na minha máquina. Eu vou fazer o processo de instalação. É claro que eu vou procurar adiantar bastante os passos, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo com barra de progresso, mas antes de startar a minha máquina, eu vou só fazer uma alteração aqui em relação à parte dos processadores, né, que eu não havia customizado anteriormente. Ok, acho que está tudo certo. A gente já pode então conectar a máquina, né, que já foi criada, e agora a gente vai, enfim, startá-la e iniciar o processo de instalação. Fazer os ajustes aqui em relação ao zoom. Vamos então fazer agora a instalação do Windows 10 Server, né, que não está aparecendo com esse nome, né. A gente começa a fazer a visualização, né, das telas de instalação. A gente vai perceber que a Microsoft está chamando o produto apenas de Windows Server. Olha, não tem nenhuma especificação em relação à versão 10, enfim. Fica claro, obviamente, que é um produto de teste, mas não está ainda devidamente a sua nomenclatura nas telas, né? Ok, a linguagem padrão é o inglês, né? Inglês dos Estados Unidos. Eu vou fazer apenas as alterações em relação à parte das configurações de teclado e vou então iniciar a instalação. Como eu já tinha dito, eu vou adiantar alguns passos, né, para a gente não perder muito tempo com barra de progresso, mas vou deixar aí para que a gente acompanhe pelo menos as telas iniciais, né? Aparentemente a mesma visualização da instalação do Windows Server 2012, né? Não tem muita diferença em relação ao layout. Ele está inicializando o processo de instalação. Aí as duas opções de instalação que ele me oferece, né? A versão Server Core sem interface gráfica e a versão com interface gráfica. Vou fazer a instalação através da interface gráfica. Vamos aceitar esse contrato, né, em relação aqui aos termos de uso do produto. Vou aceitar aqui os termos de licença. Não é um upgrade, não tem sistema operacional nenhum instalado. Vou fazer uma instalação zerada. Aí está aquele disco que eu apresentei para a máquina, né? Vou fazer a instalação. Não vou nem criar partição nada, vou deixar ele fazer o processo sozinho. E aí a gente vai iniciar então aquele tradicional processo de cópia de arquivos, enfim. Esse passo eu vou adiantar, obviamente, né? Ele demora um pouquinho, dependendo aí da performance do seu hardware, mas uns 10 minutinhos normalmente é o tempo que ele gasta para poder fazer esse processo de instalação.
Eu vou correr um pouquinho aqui para que essa instalação, obviamente, ocorra de forma mais ágil. Finalizando a parte da instalação dos updates, ok. Ele finalizou o processo de instalação. Dando prosseguimento aí o processo de instalação, a máquina vai ser reinicializada, né? Aí alguns segundos para ser finalizada essa parte, né, da instalação, e daqui a pouco a gente vai conhecer a interface nova do produto. E agora no processo de boot da máquina, já as primeiras imagens do Windows 10 Server. Vamos colocar a nossa senha, né? Senha inicial, o usuário default, o administrator. Vamos repetir a senha, processo extremamente conhecido de todos, né, que já fizeram a instalação de algum produto Windows. Ele vai fazer a finalização das minhas configurações. E agora a gente vai observar como é que está a carinha do Windows 10. Bom, igualzinho que o Windows 2012 por enquanto, né? Do R2 também. Mesma tela, mesma proteção ali. Visualmente a mesma coisa, né? Do 2012 R2. Vamos ver aqui o botão iniciar. Ele vai carregar o Server Manager também para observar se teve alguma mudança. Pelo menos na versão preview não mudou absolutamente nada. Aí o serviço, né, que não foram carregados, enfim. Aí, o botão iniciar, né, diferente do Windows 8.1, voltava para a tela inicial. Ok, né, já era esperada essa mudança, mesmo a alteração que foi feita também na versão client. Ele traz aí os menus, enfim. Mais esse detalhezinho aí de mudança. Vamos aqui abrir uma janela para ver se tem alguma alteração em relação a ícones. Tem uma carinha diferente, né, um outro ícone ali. A gente tem um botãozinho interessante, né, nessa versão, que também tem na versão client, né, que é a questão da alternância da área de trabalho. Então, vou tentar fazer a instalação aqui do serviço de integração. Não sei se ele vai já está com a versão mais atual, se vai aceitar, enfim. Vou inserir aqui através do Hyper-V, né, a mídia do serviço de integração. Vou fazer a instalação, vou ver se ele vai precisar alguma coisa. Legal, já tem a versão mais atualizada, ok, então não precisa mexer em nada. E aqui a gente vai olhar, olha só que legal. Isso é interessante, né? Aqui na parte da baixa tarefa a gente tem aqui esse botãozinho que alterna as áreas de trabalho. Mais uma perfumaria aí, uma mudança. Facilita um pouquinho, né? Acho que vai ser legal essa mudança aí. Eu vou fazer algumas configurações aqui. Eu vou desabilitar aquela questão da segurança do Internet Explorer, né? Que dificulta um pouquinho na hora que você vai usar o browser, né? Claro, feito para isso mesmo. Mas como a gente vai acessar o IA daqui a pouco, para facilitar um pouquinho, eu vou desabilitar essa configuração e vou fazer mais uma mudança. A questão aqui do botão iniciar. Assim como a gente já tinha conversado na versão cliente, né? Se eu acessar aqui as propriedades da barra de tarefas, aqui nas opções aqui do menu iniciar, eu consigo desabilitar, né, a questão do uso do botão iniciar tradicional. E agora eu fiz uma customização para que ele se assemelhe ao Windows 8.1 ou mesmo o 2012 R2, né? Então ele força um logoff, e agora se eu clicar no botão iniciar, ele já não vai mais chamar o menu iniciar, né? Ele vai voltar para a tela inicial, que é exatamente como o 2012 R2 fazia, como o Windows 8 e o Windows 8.1 também fazem. Ok, então agora ele está com a mesma carinha. Você vê que na área de trabalho tem ali já uma página, né, para você poder acessar e verificar as novidades. Ele vai trazer a mesma página que foi usada também para o Windows 10, então não tem diferença pelo fato de ser uma versão para servidor, né? Ele traz a mesma página, não mudou absolutamente nada. E vamos dar mais umas passeadinhas aqui para ver se tem mais alguma mudança. Eu vou aqui na parte aqui do adicionar remover funções, para ver se aparece alguma coisa nova. Basicamente não mudou muita coisa, pelo menos no aspecto visual, né? A grande diferença em relação a essa alternância da área de trabalho, a questão do botão iniciar, que você pode customizar também, mas visualmente, pelo menos nessa primeira versão Technical Preview, está bem parecido com 2012 R2, não tem muita diferença não. Vamos abrir aqui o
uma versão aqui do PowerShell, só para a gente olhar se teve alguma mudança também. É a mesma coisa, né? A versão deve ser a 2.0, vamos clicar aqui para olhar. Ambiente de script integrado, né? Tá, não mudou nada, né? Vamos fechar aqui e dar uma olhadinha aqui só no gerenciamento do computador também, ver se mudou alguma coisa aqui no Viewer, né? Se teve alguma alteração mais radical. Eu acredito que não. Não mudar muita coisa. Demorou um pouquinho para carregar. Tá exatamente com a mesma carinha que a gente já conhecia das versões 2012 e 2012 R2. Legal, gente, olha, a gente vai acompanhando as mudanças, né, aquilo que for aparecendo de novo. Esse vídeo foca realmente na instalação e se for aparecendo alguma novidade que a gente possa abordar, eu postarei em outros vídeos, ok? Valeu, até mais.